Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast Contabiliza Aí, onde eu trago assuntos de empresas, assuntos de experiências, tudo de uma forma simples, fácil de entender. Hoje nós vamos falar de um assunto que todo empresário, eu tenho certeza que vai se identificar com isso, que é o crescimento nas empresas, talvez de forma caótica, né? Junto com o crescimento vem mais responsabilidade, mais tarefas, mais organização e ao mesmo tempo perde tempo e parece que o empresário vive apagando um incêndio dentro do próprio negócio, né? Hoje eu trouxe duas pessoas que eu admiro e respeito muito para bater esse papo comigo. Uma delas é o Alisson Campos. Ele é mentor empresarial e ajuda os empresários a sair desse operacional e ter uma gestão mais estratégica e clara do seu próprio negócio. E a outra pessoa, Daniel Panisso, nada mais, nada menos do que meu marido, tá bem? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Alisson, muito obrigada de ter aceito o convite e vir aqui bater esse papo comigo hoje. Maravilha, Nidy. Prazer todo meu estar aqui com você, compartilhando um pouco da experiência, né? E a convivência com muitos empresários. E você falou e descreveu exatamente o que acontece no dia a dia, que a maioria dos empresários hoje vivem no caos operacional e por isso eles não têm tempo estratégico para poder olhar a empresa mais amplamente, né? Então, assim, a sua descrição foi perfeita e o meu propósito é esse, né? É resgatar os empresários do caos operacional e levar eles para o lugar de direito deles, que é o estratégico das empresas. E é isso que ele está fazendo comigo, tá, gente? Meu mentor pessoal aqui também está me ajudando nesse crescimento do escritório, nessa parte de gestão, né, das pessoas, dos processos, colocar a cabeça no lugar para a gente ter uma crescente aí organizada, né? Muito bom. Bom dia a todos. Eu agradeço também o convite. Para mim é uma novidade, né? Isso aqui, a gente que já tenta empreender aí há muitos anos, né? A gente já teve outros negócios, eu e a Lídia, negócios que infelizmente não deram certo, mas que deixou pra gente um legado de experiência, das coisas que a gente não deve fazer daqui pra frente e por isso, há uns 10 anos atrás a gente montou o escritório com um pouco mais de experiência e o negócio agora tá andando muito bem, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que buscar pessoas que nos apoiem, que nos ensinem, que a gente nunca sabe nada. E aí uma dessas pessoas hoje é o Alisson, que brilhantemente está conduzindo alguns processos dentro da empresa. E a gente agradece e está muito contente com a sua presença aqui, sempre olhando para o futuro. Muito obrigado. Alisson, vamos começar, né? A gente fala de caos, de processo, de organização. Conta primeiro pra gente o que você faz, né, com esse empresário na empresa dele, como que é o seu trabalho, né? O que você, na prática, acontece. Maravilha, Nidy. Se você me permitir, só voltando um pouco Sim. Antes desse ponto, o que acontecia? Eu recebia muitas ligações de amigos pedindo orientações. Alisson, como é que eu faço aqui? Empresários de Minas, do Sul, de São Paulo, enfim. Alisson, estou com um problema aqui na empresa, como que eu faço? E aí sempre eu estava dando algumas orientações, mas assim, de forma muito natural, porque eram amigos e tal. Mas teve um dia que um amigo me ligou e aí eu tava com o telefone no Viva Voz. Aí ele falou assim: Alisson, eu contratei um gestor e aí eu não tô conseguindo dar sequência no trabalho com ele, me ajuda. Como o telefone tava no Viva Voz, a minha esposa ouviu. E aí ela falou assim: mas espera aí, ele tá te ligando pedindo ajuda por uma pessoa que ele está pagando? Aí eu falei assim, não gostei muito na hora que ela me Sim. deu mas caiu a frente. Eu falei, peraí, eu estou fazendo isso já há algum tempo de forma espontânea. Por quê? E eu faço isso com muito amor, porque eu entendo que toda contribuição ela é devolvida pra gente de alguma forma. Sim. Entende? É a lei da abundância que eu tenho como princípio de vida. E aí eu falei assim, por que não fazer disso um negócio? E aí eu olhando para um lado, para o outro, eu escutando mentoria, algumas pessoas praticando isso há 4 anos mais ou menos atrás. E eu percebi que eu já estava fazendo isso de forma natural, espontânea, e depois eu só fiz isso
virar um negócio. E é o que eu faço hoje, chega no ponto da tua pergunta. Então, praticamente, a minha ideia, o meu propósito com a mentoria é me conectar com o empresário, entender através de uma anamnese o momento que ele está na empresa e através dessa anamnese eu consigo extrair esse momento atual e poder pegar na mão dele e levá-lo aonde ele precisa estar de fato. Por quê, Lídia? A maioria das pessoas que empreendem ou que são empresários, que têm equipe hoje, elas têm muitas tarefas. E às vezes, ou melhor, na maioria das vezes eu escuto assim: cara, eu precisava só de uma pessoa pensando comigo. E a mentoria é isso. Ela é, de fato, andar junto com o empresário para enxergar ou tirar da frente aquela fumaça, aquele embaçado de frente dos olhos deles, para que eles consigam ver de fato o que precisa ser feito. Porque a gente, às vezes, do lado de cá, a gente fica tão no operacional, né? Se eu não fizer isso não funciona, se eu não acompanhar isso não vai sair, não vai dar certo, que às vezes a gente não está enxergando o que a gente precisa fazer para dar um passinho além, né? Então, isso aconteceu comigo na prática, né? Com isso que a gente vem fazendo. Então, assim, às vezes eu estava tão ligada no 220 que não estava enxergando o que eu poderia delegar e fazer além, né, disso. Acho que não é só o meu caso, é de muitos, né, empresários hoje aqui, né? Essa mentoria, você faz só para empresas que têm mais funcionários ou você faz exclusivo para a pessoa também, assim? Por exemplo, eu atuo um pouco aqui no escritório, mas eu atuo sozinho também no que eu faço, que é a representação comercial. No meu caso, você conseguiria, bom, Daniel, então vamos fazer direcionado para você, porque você não tem funcionário, mas você é você. Isso também serve assim porque às vezes o cara fica com dúvida, né? Claro. Fala assim, mas eu sou sozinho, como é que alguém vai conseguir me ajudar? Porque eu já sei tudo que eu passo, as minhas dificuldades, mas eu não estou conseguindo resolver. Isso também direciona para esse tipo de empresário ou não? Daniel, excelente pergunta, porque assim, a mentoria ela tem 3 pilares fundamentais para poder conduzir, né, o gestor sair desse caos e ir para o estratégia. Não é uma coisa assim aleatória, né? Esses pilares fundamentais consistem em uma liderança que governa. Segundo pilar, o alinhamento vital, saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. E o terceiro é o ritual invisível que eu chamo de processos altamente claros. Então, assim, eu acredito que você, mesmo não tendo equipe, ou algumas pessoas que não têm equipe, elas precisam governar aquilo que elas fazem. Vamos imaginar, se você tem uma carteira de clientes, por exemplo, como você acompanha essa carteira de clientes? Você espera o cliente te ligar pedindo alguma coisa, você está sempre antecipando aquele atendimento, olhando a necessidade dele, entendendo o ciclo de venda dele, por exemplo, para você estar adiantando. Depois, o seu processo, como que é? Você tem uma agenda de viagens? Ou tipo assim, hoje vou para o sul, hoje vou para o norte, entendeu? Então assim, quando você me traz essa questão pessoal, tem 2 pilares que já se conectam. Mesmo não tendo pessoas, você tem a governança e os processos para serem alinhados. Então sim, se a pessoa de fato, mesmo não tendo equipe, entende que a mentoria é uma coisa que vai contribuir para ela, sim. Pode ser usado. Sim. Legal. E tem alguma coisa que assim, você que está, né, dentro dessas empresas, né, diariamente aí, algum erro que assim, que você fala assim, todo empresário tem a mesma característica, o erro mais comum assim que os empresários cometem e se perdem aí na gestão? Lídia, eu vou usar o teu próprio exemplo, porque você me disse, nossa, e você é minha mentorada, sim, né? Sim. O principal erro que os empresários cometem é achar que não precisam de ter um mentor. E eu não estou falando nem de um mentor monetizado, eu estou falando de um mentor talvez que seja um amigo, um colega, alguma pessoa que já fez um caminho. Por exemplo, eu estou nessa jornada de gerenciando pessoas, esse ano completou 26 anos. Então, assim, não é uma coisa que eu aprendi no curso, que eu aprendi na minha docência. Enfim, isso é uma coisa de estrada. E o que eu digo, assim, dos erros mais comuns dos empresários? Não preciso. O fechamento. Ele achar que já sabe tudo e que não precisa de nada mais para agregar. Isso é um erro fatal. Eu tenho 2 mentores, você sabe, né? Você e tenho ele, que é o meu mentor sentimental.
lembrar aqui, viu? Porque às vezes, assim, operacionalmente falando, ele não tá comigo aqui no escritório, assim, às vezes no dia a dia fazendo as coisas, mas assim, às vezes acontece alguma coisa, né, e eu vou lá. E agora? Ele, o sentimental, ele me ajuda aí no... A gente acaba convivendo mais fora daqui também com outros empresários, né? E as frustrações deles também. E às vezes quando você bate o olho lá e fala assim, não aconteceu isso aqui. Peraí, eu vivi isso aí semana passada num cliente lá em Piracicaba ou lá em Rio Claro. Então, conversei um pouco com ele já me falou que saiu por aqui, fez isso, encontrou uma menina aqui, segurou a outra lá, porque às vezes acontecem as confusões. Então isso não deixa de ser uma vivência que a gente tem na rua, né? Só que cada cliente, ela não pode se enquadrar como um cliente, de uma forma assim. Então a gente tenta devagarzinho ir conduzindo. Mas não é tão profundo como o trabalho que acho que você desenvolve, que é fazer o cara tentar praticar o lado certo, né? E nessa jornada eu até te pergunto, tem alguns assim que esconde alguma coisa de você? Que o cara chama você, aí você faz todo aquele plano e aí ele começa a soltar devagarzinho, né? Aí você tenta tirar e fala assim, não, isso aqui ele não pode saber. Porque às vezes ele tá fazendo, vamos falar assim, uma cagadinha e aí não quer te contar. Porque aí você vai dar pro chão de orelha dele, eu acho, né? Você fala, meu, por que você tá fazendo isso? Existe esse tipo também, assim, essa doideira, assim, de ficar meio que escondendo algumas coisas? Ô, Daniel, excelente pergunta e a Nídia vai lembrar. Porque no primeiro encontro, uma das primeiras coisas que eu falo é isso. Bote amor nas minhas palavras. Você não contratou um massageador de ego, você contratou um mentor. Sim. Lembra disso, Nídia? Lembro. Por quê? Porque não faz sentido você investir e eu estar aqui falando, tá bom, tá tudo bem, tal. Então, assim, respondendo a tua pergunta, na prática, já teve mentorados que eu dispensei, eu encerrei o contrato numa boa, porque eu percebi que ele estava querendo um funcionário ou alguém que fizesse alguma coisa por ele. E o mentor não é isso. O mentor é aquele que está lado a lado contigo. Você tem acesso, você pode... Por exemplo, eu tenho um grupo com um mentorado que ele pode me perguntar fora da mentoria, a qualquer momento. Eu estou com uma situação aqui assim, assim, assim. E assim, eu só prometo uma coisa, eu vou te responder em tempo hábil. Então assim, não consigo parar e dar atenção a todo mundo ao mesmo tempo. Mas logo que eu vejo a mensagem, eu paro, escuto e respondo. E estou ali interagindo o tempo todo. Mas esses casos, infelizmente é comum, mesmo fazendo o alinhamento que eu fiz, como eu acabei de explicar com a Nídia. Nídia, eu vou bater quando for necessário. Ou seja, eu vou te colocar na realidade quando for necessário. Só que assim, o que eu respondi agora há pouco, se não houver abertura do mentorado para querer uma mudança, né? Não vai. É igual você contratar uma consultoria financeira e não enxugar suas contas, né? Exatamente. Perfeito exemplo. Não, perfeito exemplo. Você vai mexer na empresa, na minha você não mexe. Mas calma, o problema acho que é a sua, inclusive. Aí, não é nem da empresa. Aí o consultor financeiro fala assim, você precisa segurar. Aí quando vem o próximo mês, você está numa viagem internacional. Mas não combinando que você ia segurar? Não, mas é a empresa, eu tô tranquilo. Exatamente. Não perfeito exemplo. Mas então acho que é isso. Mas assim, eu acho que o empresário também, eu não sei se tem como, assim, um ponto, né, que o empresário consegue distinguir e falar assim, não, a partir de agora a minha empresa está crescendo e eu perdi o controle e às vezes eles não enxergam isso, né? Mas você consegue identificar, assim, você olhando, né, de fora, olha, esse é o momento em que o empresário precisaria mudar. Ter essa gestão assim diferente. Ótimo, Nídia. Eu estive recentemente visitando uma empresa com mais de 100 funcionários numa cidade próxima aqui e assim tive a primeira reunião de apresentação da mentoria e depois tive uma segunda reunião coletando ali os líderes, né, o corpo de liderança que somavam quase 30 pessoas e apresentando a proposta. É uma proposta diferente, obviamente, porque envolve mais pessoas, né? E toda uma estrutura que a gente vai mexer no corpo de liderança. Mas assim, é notório pela fala do empresário logo no primeiro encontro. Por quê? Vou te dar um exemplo do empresário centralizador. Você imagina só, você tem uma equipe, você tem 100 funcionários e tem um corpo de liderança de
quase 30 pessoas e viver sobrecarregado? Não faz sentido. Não faz sentido você ter 30 líderes e você ficar ali o tempo todo. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa teve que sair no meio da reunião de apresentação para fazer uma operação. Isso responde a tua pergunta. Já me diz muita coisa. Se você tem 30 líderes e precisa sair no meio de uma reunião para resolver algo da tua empresa, significa que você não está executando o papel estratégico com excelência. E aí, automaticamente, a luz acende, a luzinha vermelha. Opa, esse cara precisa de ajuda. Esse cara precisa enxergar o que ele não está enxergando. E aí entra a mentoria. Porque é exatamente para falar, desembaçar aqui e falar que você tem 30 pessoas. Você pode pedir uma pessoa para fazer isso, não? Aí a gente fala você sempre fala, né, do gestor que opera e o gestor que governa, né? A diferença seria essa. Essa questão da governança é uma das coisas mais fortes que eu trago na mentoria. Porque governar significa você antever o problema. Então, olha só, vou dar um exemplo de faturamento. Então, você tem ali todo o controle do seu faturamento, de janeiro até dezembro. Então, você sabe que no seu ciclo de vendas, agosto, por exemplo, é um mês de baixa venda. Exato. Só que o que a maioria dos empresários fazem? Espera chegar julho para tratar agosto. Se eu entendo que agosto, por exemplo, é um mês de baixa no faturamento, por que eu não diluo essa queda de janeiro até julho e estico um pouquinho a minha meta para não ter tanto impacto em agosto? Isso é governar. Entendi. Isso é parar de operacionalizar e governar. Então, eu tenho a possibilidade de tratar um problema futuro antes, se eu coloco mais energia. Então, eu preciso... Aí, de novo, por que muitas das vezes os empresários não conseguem ver isso? Porque não está no seu lugar de direito, que é o estratégico. Quando ele está operacionalizando, ele está vendo a operação, ele não está enxergando agosto. Ele está enxergando junho, a primeira semana, a segunda, ele não tem aquele médio prazo. Não vou nem falar curto, porque curto é um ano, tá? Médio prazo, 3 anos, 5 anos, a maioria não sabe o que é isso. Deviam pensar nisso, né? Porque assim, a gente viveu isso nesse último ano, o escritório ele teve um crescimento muito rápido e aí eu fiquei muito presa nesse operacional, né? E aí o Daniel falou, tá na hora, eu acho, de ir buscar uma ajuda, né? Porque sozinha você não vai conseguir, né? Vai aumentando o quadro de funcionários e você vai perdendo o controle, porque parece que ninguém obedece, que ninguém faz o que você quer que faça, ou talvez não faz da forma como a gente queira que faça, mas está fazendo. Mas assim, a gente perde esse controle, né? Então assim, eu tive ele que falou pra mim no momento, você precisa de ajuda, né? Você precisa mudar aí um pouco o olhar para isso não virar uma bagunça de novo. Então assim, às vezes falta o empresário ouvir também isso daí, vai buscar uma ajuda, que é o que você está precisando, né? Às vezes eu falo para alguns clientes meus, olha, vai buscar uma ajuda, que isso não está certo. Mas eu ainda não consegui entrar na mente. Isso. Lídia, mas assim, eu preciso destacar isso, que é importante, porque ao contrário de vocês, que tem essa sintonia, que tem essa abertura de você buscar o Daniel poder te aconselhar, a realidade aí fora é totalmente diferente, tá? Empresas que têm casais, família, às vezes elas têm muitos problemas dentro da empresa e esses problemas acabam indo até para a mesa do jantar, para o tratamento, para o tempo qualitativo com o filho e etc e tal. Essa é a realidade, tá? Então assim, vocês têm uma vantagem enorme em ter essa sintonia. Talvez porque a gente também, como atua, eu atuo de um lado e ela atua do outro, aí junta as experiências, lógico eu fico um pouco também opinando, mas eu tenho uma visão um pouco mais de fora, né? Diferente se eu ficasse fixo aqui, talvez, aí talvez poderia até acontecer isso. Só que assim, hoje você tem muita informação, né? A pessoa hoje ficar fechada e querer brigar com a esposa, ou que trabalha junto, ou com o pai, com o irmão, cara, você tem muita informação na sua mão, é só você pesquisar, ou ler um pouco, assistir alguma coisa, assistir várias pessoas falando. Hoje, pessoas iguais a você, tem muita gente, de repente não tão bom, mas tem uma experiência. Porque assim, eu acho que é sempre válido você ouvir todo mundo e você absorver o que te serve. Porque às vezes tem gente que eu comento, um amigo fala assim, eu assisti o cara lá falando, o cara falou,
puta, aquele cara é chato, é horrível, só fala besteira, já quebrou 3 vezes, não sei como é que ele faz, dá mentoria ou faz podcast, ou não sei o que. Eu falo, cara, mas eu quero ouvir só a experiência dele. Sim. O que me interessa é aquele pedacinho que ele falou. Ó, eu errei aqui, tal. Não me interessa se ele quebrou 10 vezes ou 20 vezes. E se ele quebrou, e ele voltou melhor, porque ele tá ali, exatamente. Ó. Então eu vou pegar essa experiência da hora que ele voltou. Né? E às vezes em família o cara fica tão fechado, tão bravo, e esquece de buscar um negocinho que tá do lado dele. Exatamente. Eu já vi, grandes empresas aqui na cidade, inclusive familiares, que quebraram, né? Eu acho que muito por falta de conversar mesmo, de falar assim, vamos cuida disso aqui, vamos cuidar disso aqui, e vamos tentar junto aí chegar no que a gente está buscando. É isso. Eu tenho um amigo que faz consultoria financeira, inclusive, e ele fez uma vez, eu lembro até hoje, claramente, ele falou, Daniel, nós entramos numa empresa grande aqui de Santa Bárbara, onde era pai, filho, aí 2 filhos, aí nora estava junto, tava assim. Ele falou assim, a hora que eu falei, vocês vão ter que fazer isso, todo mundo deu um passo para trás e falou, mas peraí, você vai mexer no nosso dinheiro? Não, mas eu não estou mexendo no seu dinheiro, eu estou tentando te posicionar da forma que vocês coloquem o dinheiro no lugar certo. Fiquem protegidos, né? Só que no momento a gente vai ter que reduzir o que vocês têm para lá na frente, que é o plano que você falou. É enxergar o agosto, que é ruim, em janeiro, não em junho. Aí ele falou assim, Daniel, a gente não conseguiu, a gente desistiu, rompeu o contrato e o pessoal hoje nem existe mais. Ele falou assim, mas tinha todo o potencial, tinha os contratos na mão, tinha tudo na mão. Só que por um pouco de ego, inclusive, dos filhos, ele falou de nora que brigava e tal. Eu falei, caramba, você vê, isso, para você ter uma empresa saudável, você não pode levar isso. Esquece isso um pouco de família. E seja um pouco mais duro, às vezes ela sabe, às vezes eu chego lá e falo assim, viu, por que você está fazendo isso? Você tinha outro caminho para você fazer. Você vai fazer isso pra quê? Não vai te servir para nada. Vai com calma. Agora vai entrar a sua visão de empresária. Não é só visão de esposa que está lá em casa. Tá dura, faz isso, faz aquilo. E tem que ser assim. Talvez essa visão de quem está de fora, entendeu? E isso hoje eu converso eu tenho quase 400 clientes na rua aí. Então eu tenho essa facilidade de conversar muito. Às vezes eu chego na loja e o cara assim, minha mãe foi lá, comprou não sei o que, tudo errado. Eu falo, cara, calma, talvez ela tentou acertar, mas ela não conseguiu, aí você está aqui para ajudar. Tenta cancelar o pedido, conversa com o cara que te vendeu, se ele não faz de uma outra forma para você, estica um pouquinho o pagamento, se você se apertou porque ela comprou demais, ela se empolgou. Então isso eu convivo diariamente, assim. Ou às vezes o cara escala uma compradora, achando que vai ajudar e acaba piorando um pouquinho para ele, porque ela perdeu a mão ali num fabricante, isso e aquilo. E quando você traz para o escritório, é isso. É isso. E o contrário, Daniel, também é muito verdadeiro. Ligue, olha só, teve um caso recente de uma implementação num cliente que ele não tinha prospecção ativa. Ele vendia por anos sem prospecção ativa. Tudo que chegava era passivo. E aí eu falei na mentoria, por que não implementar a ativa e colocar meta? Não tinha meta. Daí, estou resumindo bem aqui a história, uma barreira um pouco porque é coisa nova que está chegando, uma pessoa, o mentor falando, implementando, todo mundo fica oriçado, meu Deus, vai chegar, não vou colocar, como é que vai ser isso? Eu vou ter que bater, calma, isso não tem que acontecer já, vamos só começar, porque isso é bom, significa que a gente tem um volume de venda para fazer que não tinha, que não existia. E aí foi implementado, foi aceito, houve abertura em empresa familiar, tá? Houve abertura, eu consegui vender a ideia de que uma prospecção ativa é fundamental para qualquer negócio, e aí na virada do mês eu recebo um print do meu mentorado, com a tela assim, com a meta batida. Aí, olha só, ao mesmo tempo que você entende que tem os atritos, você disse da pessoa do cliente, do consultor financeiro que fez a proposta, não foi aceita, rompeu o contrato e a empresa fechou. O contrário também é muito verdadeiro. Quando há a abertura do novo, as coisas podem avançar muito. Ele falou que tinha muito potencial no negócio, que a gente enxergava muita coisa assim e não mudou. Você na prática deve ver assim, deve ter muito empresário que tem
um conteúdo que é uma pessoa extremamente inteligente, mas não destrava essas coisas, né, Alisson? Não consegue seguir nessa parte aí da gestão, né? Que não vai. Ô Lídia, infelizmente sim. Ainda mais quando se tem uma sociedade não tão resolvida, quando se tem família no jogo, quando não sabe separar o filho do gestor comercial ou a filha do financeiro, e aí mistura família com trabalho, ou não tem uma coisa esclarecida com a sócia ou com o sócio, isso atrapalha muito o avanço, né? Então, assim, já teve casos de mentorados que tinha participação igualitária e não tinha acesso ao DRE. Uau! Então, assim, só para você entender o nível. E aí, olha só, como que eu tenho que fazer uma inflexão com esse mentorado, que é voltar para o ponto base e falar assim, peraí, vamos acertar isso aqui, chame o seu sócio ou a sua sócia, converse, entenda bem que vocês têm papéis igualitários, que você precisa ter acesso, não é que você quer ter acesso. Você precisa ter acesso. Você é o dono também, exatamente, né? Exatamente, mas você entendeu? Então, assim, são situações muito delicadas que às vezes a gente precisa dar um passo atrás para poder avançar e a pessoa enxergar melhor o que é o papel dela. Então, tem vários níveis e, ao mesmo tempo, como você disse, tem pessoas altamente capacitadas, altamente inteligentes, porém com a mente atrofiada. E aí é onde eu entro e falo. A mentoria é muito sobre mentalidade e comportamento, porque o que a gente compartilha, o que a gente conversa, o que a gente traz aqui no momento da mentoria é para você levar para a tua mente e automaticamente já colocar em prática, porque do contrário acaba sendo obesidade intelectual, que você aprende muito e não pratica nada. E quando você faz a mentoria, que você está dentro lá da empresa, o que você acha que é mais difícil os empresários aprenderem, tipo assim, é a parte da gestão das pessoas, é a falta de processo, é falta de delegar para alguém poder fazer? O que é mais recorrente, você acha? Lídia, acho que tudo que você citou tem um desafio específico, sabe? Então, assim, hoje eu tenho colocado como o maior desafio do empresário a gestão de pessoas. De pessoas. Tá? Porque assim, a gente está pegando uma geração nova, nós estamos, como o Daniel acabou de falar agora há pouco, na era da informação, nós temos acesso muito rápido a tudo. Existe uma questão de não conseguir engajar as pessoas. E hoje, assim, não tem essa mais de você, eu contrato, ela executa e eu pago no final do mês. Você tem que ter programas, gamificações, você tem que ter motivação, você precisa conhecer o sonho das pessoas. E eu digo isso assim, o empresário que não estiver se desenvolvendo para entender de pessoas, ele não vai entender de negócio e ele provavelmente logo não vai ter mais uma empresa. Por que, Alisson? Porque a robotização das empresas ou a IA nas empresas não vai acontecer do dia para a noite. Nós dependemos das pessoas para que elas entreguem o seu tempo, para que elas, através desse tempo, trabalhar dedicado, as empresas alcancem resultado, lucro e consigam retroalimentar essas pessoas, essas famílias que estão por trás dessas pessoas. Mas o empresário não entendeu isso, acha que eu já falei 10 vezes, você falou com quem, meu amigo? Eu já bati na mesa, já briguei com essa pessoa, mas você brigou com quem? Às vezes eles não sabem com quem ele está falando, entende? Aí eu entro naquela parte de perfil comportamental das pessoas. Tá, você tem 100 pessoas, não são todas iguais, cada uma tem uma lente de mundo, elas enxergam o mundo de uma forma. Então você precisa ter a habilidade de saber conversar com cada pessoa, porque muitas das vezes, Lídia, acontece da pessoa estar falando alemão e a pessoa que está na frente entende só inglês. E aí é onde é o maior desafio, né? Respondendo a tua pergunta, o maior desafio que é a inabilidade do empresário saber comunicar e falar com os seus colaboradores. Essa parte de gestão de pessoas realmente é desafiador. É desafiador. Eu acompanho aqui, o Daniel acompanha aqui a nossa luta diária, assim, hoje para manter um negócio bem. São pessoas. Até porque é o que você falou, todo mundo trava a sua luta individual, né? Então assim, a gente tem aqui hoje 10 meninas. 10 meninas. São 10 famílias. Exatamente. Então ela tem um marido em casa, tem filhos, trabalha em outro local, que traz o problema do trabalho dele. Aí ela tem aqui
Aí ela não pode, às vezes, conversar com a menina do lado, porque a menina do lado não vai entender o que ela está falando e ela fica frustrada, só que ela não entende que a menina também tem um problema, que tem um marido, então é um negócio muito maluco, assim. E graças a Deus a gente está com um time muito bom, assim, a gente já percebeu que se vem algum que não combina, automaticamente ele já se afasta, como já aconteceu algumas vezes aqui, a gente teve experiências e já não está mais carente, porque a gente está conseguindo, até por isso a gente às vezes se preocupa um pouco, fala assim, viu, mas peraí, o que você está precisando? Ah, nossa, tá com isso, com aquilo, posso sair um pouquinho mais cedo? Pode, claro, não tem problema nenhum, se você me avisando, falando com a gente, e às vezes é isso que o empresário não traz para ele, né? Ah, mas eu tenho que ser firme e forte. Calma, tudo bem, numa empresa de 100, 200 funcionários, isso é quase impossível às vezes você conseguir, mas aí você tem os gestores que cuidam da sua equipe, que é para isso que ele está ali, inclusive, né? Não é só para mandar fazer, executar o serviço, não. Eu acho que o gestor hoje ele tem que conversar, tem que entender. Hoje as pessoas são muito mais carentes nessa parte do que às vezes de executar, ela sabe executar, mas a carência dela não está no executar, ela está no pessoal, né? Exato. E você ter esse controle hoje é muito difícil. De novo, eu vou falando dos meus clientes também, às vezes eu vou em loja, 15, 20 meninas, e elas se reúnem em grupinho de 2, 3, assim, e ficam batendo papo e tal. Aí já peguei cena de menina chorando, o que aconteceu? Ah, coitada, hoje, essa noite, não sei o que o marido fez isso, fez aquilo. E assim, ela não vai render aquele dia. Mas não é por isso que você tem que mandar ela embora, porque no outro dia ela rende assim muito. Então, você saber entender isso também, eu acho que a dificuldade hoje do empresário é fazer essa gestão dessas pessoas, da dificuldade. Né? Porque você tem a parte feminina que cuida da casa e ainda tem que trabalhar. E às vezes muitos, hoje eu acho que os maridos apoiam muito mais do que apoiavam antes. Né? Então hoje está um pouco mais fácil. Só que é difícil, cara. Eu me coloco às vezes num lugar assim e falo pra mim, calma, porque não vai tão firme que você vai perder. E às vezes você perde. Você perde porque ela tá ruim num dia só, ela não tá ruim 30 Mas dias. eu tento ser uma gestora que eu gostaria de ter como gestora. Entendeu? Eu tento passar para elas uma gestão assim, o trato que eu tenho com elas, que é diário, muito mais do que ele, né? Ter com elas algo que eu não gostaria para mim, sabe assim, que eu não gostaria que alguém fizesse comigo. Então assim, eu posso isso? Pode. Eu posso isso? Pode. Mas ó, colega, isso não tá legal. Ó, lá pode fazer. Mas ó, isso que você está fazendo, eu não quero. Aqui dentro eu não quero desse jeito, nós vamos fazer desse jeito. Então, ao mesmo tempo que eu deixo, eu também cobro. Então, assim, eu vou dos dois lados ali, tentando, né, Alisson? Tentando. Uma hora vai... Mas esse é o desafio, né? Sim, esse é o desafio. Esse é o desafio, né? E existe uma coisa, Nídia, que é assim, o empresário, ele precisa conectar as pessoas com o propósito da empresa. Sim. Isso engaja. Então, assim, para que é o propósito, Alisson? Toda vez que você está num momento de crise, olha para o propósito. Você está batendo meta, olha para o propósito. O que você veio fazer? O que você veio fazer aqui com a sua empresa? Né? Tem autores que dizem assim, as empresas existem para atender uma necessidade social, consequentemente lucram. Tem gente que diz que o lucro vem primeiro, e está tudo bem, presta bem atenção, a gente está vestindo camisa, e você vende vestuário. Então, assim, as pessoas, se a gente sair ali fora sem roupa, a gente é preso por causa do atentado ao pudor. Então, olha só, logo as empresas que vendem roupas atendem uma necessidade social. Se a gente vai no supermercado, a gente tem que comprar comida. Logo, se a gente fica sem comer, a gente fica desnutrido, pode ser que a gente morra. As empresas que vendem automóvel, para a gente deslocar de um canto para outro. Logo, se a gente fica sem carro, a gente vai demorar muito mais tempo para a nossa viagem. Precisa se entender isso. As empresas existem para atender uma necessidade social e, consequentemente, lucram. Quem faz essas empresas se movimentarem e andarem são as pessoas. Quem faz essas empresas existirem, elas precisam de ter um propósito claro de para que elas veem, o que elas estão fazendo aqui, o que elas estão deixando. E quando os empresários têm isso claro e conseguem conectar as pessoas nisso,
Então aquela chamada de atenção já não é mais uma chamada de Sim. atenção. É Sim. simplesmente, nós até falamos isso em algum momento. Então você vai deixar de fazer isso porque nós precisamos dar atenção primeiro para o nosso cliente. E se a gente tem um atendimento de excelência, nada pode vir primeiro. Quando a gente senta na nossa mesa, nós vamos dar atenção para ele primeiro. Sim, é isso mesmo. Acho que é o mais difícil hoje, né? Mas O mais é desafiador isso daí, né? Diariamente, meu Deus do céu. Se você, vamos supor que, né, que a pessoa que está assistindo assim, esse episódio hoje, ela não tem nenhum mentor, ela não contratou nenhuma mentoria, assim, mas se você pudesse dar alguma dica, assim, né? Tipo, o que a pessoa poderia começar para ela sair daquele estágio estagnado que ela tá ali, né? Tá, Nídia, primeiro passo eu recomendo assim a pessoa reconhecer. Reconhecer qual é o meu estado atual. Eu não estou falando nem para contratar uma mentoria, mas ela precisa entender o momento atual. Porque existe uma coisa que é você ficar negociando consigo mesmo. Não, tá tudo bem. É aquele caso da dieta. Segunda eu vou. Já viu isso? Eu vou começo segunda. Mas, gente, né? toda segunda é segunda. Quando alguém fala assim, quando eu faço uma pergunta, quando você vai começar para alguém? Não, semana que vem. Não, dia. Nossa, tem que responder? Não é para mim, é para você. Dia. Aí a pessoa fala 13. Tá bom, que horas? Nossa senhora, mas também? Hora. Por favor, seja honesto consigo mesmo. A pessoa precisa ser honesta consigo mesmo. Porque toda segunda é segunda que vem, semana que vem é toda semana é semana, ano que vem é ano que vem. Então assim, reconheça o seu momento. Essa é a dica que eu posso dar para o empresário. Qual é o seu momento? Responda essa pergunta. Não, minha empresa está bem, está faturando alto, está isso, aquilo outro, a minha equipe está boa, meus processos estão alinhados, está tudo bem, está tudo certo. Então, maravilha, contrate a si mesmo, um mentor. Aí a pessoa quer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Exato. Não vai conseguir. Não vai. Não tem receita para isso. Não tem. Se você quer mudar, você vai ter que mudar os hábitos, mudar a frequência, mudar tudo. Exato. A gente tem que virar uma chavinha, né? A gente tem que virar uma chavinha para ver a mudança, né? Porque senão a gente vai continuar naquele mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, né? E isso a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Do sucesso que a gente procura, na verdade, né? Lídia, eu acabei de ver um vídeo na internet de uma mentoria de uma pessoa relevante no mercado, eu não quero citar nome, e uma pessoa mentorada, ela perguntou para a mentora: o que você tem de diferente que me faz brilhar os olhos? E eu queria entender qual que é a entrega. Resumindo, a mentora simplesmente desqualificou essa pessoa da mentoria, porque disse que essa pessoa que fez uma pergunta honesta não era qualificada para a mentoria dela. Aí que tá. E aí é uma coisa muito importante isso. Quando eu falo de mentoria, eu estou falando de estar 110% conectado com os meus mentorados para contribuir verdadeiramente com eles. Se eu percebo que eu não estou conseguindo ser útil, eu mesmo levanto a mão para falar assim: olha, é melhor você não gastar o seu dinheiro comigo ou investir o seu dinheiro comigo, porque não faz sentido você ter um trabalho de mentoria, que é uma coisa muito séria, ou seja, existe uma jornada feita por alguns longos anos para poder ajudar você a encurtar o teu tempo, o teu caminho. E aí eu preciso ser honesto, eu preciso ser íntegro, e mentoria não pode virar uma banalização. Uma vez um jovem me perguntou no Instagram: como eu faço para ser mentor? Eu falei: quantos anos você tem? Ele falou: 21. Eu falei: o que você faz? Eu falei: eu estou na faculdade. Eu falei: olha, que tal você ensinar adolescentes que estão no colegial a chegar na faculdade? Você pode fazer isso, você passou por esse caminho. Porque as pessoas acham que mentoria é fazer um curso e eu já sou mentor. Não tem nada a ver com isso. Não existe curso de mentoria. Mentor é aquele que fez um caminho e agora ele vai junto contigo ajudar a passar por aquele caminho. Mas isso aí, trazendo um pouco para o meu mundo também, já que você está falando, isso acontece muito comigo. Daniel, o que você faz? Eu sou representante comercial de confecção. Não. Você é vendedor, então? Não, eu represento uma empresa. Como é que faz para ser? Eu queria vender também. Você não arruma uma vaga para mim? Meu amigo, calma. Não é assim. Faz 25 anos que eu faço isso.
Aí, porque hoje o cara vê que você está um pouco melhor, você já está com mais estabilidade. Aí você, não vou fazer o que o Daniel está fazendo, né? Isso é bom. Por que eu não posso fazer? É vendedor mesmo, vendedor vende tudo, né? Você calma, meu, começando assim. Aí você tenta explicar um pouquinho, mas aí o cara já fala assim, você não quer me ajudar, né? Caramba, mas não é que eu não quero te ajudar, mas não é assim tão simples. Você tem que ter uma empresa, você tem que ter boas marcas, você tem que fazer a empresa caminhar junto com você, é diferente, tá? Aí você vai... Mas aí você vê que ele só é um oportunista. Ele quer o seu resultado de 25 anos amanhã. É amanhã. Mas sabe que ser vendedor não é pra todo mundo, né? Não. Porque o que ele faz, pra mim, é um saco. Pra mim. Okay. Eu tenho o prazer de chegar e ficar na frente de um computador. De sentar e ficar aqui. Eu adoro isso daqui. Sair na rua e fazer o que ele faz, eu não conseguiria. Lídia, não é pra eu não conseguiria. Eu sou vendedor de natureza. Eu comecei a trabalhar no comércio com meu pai aos 10 anos de idade. Então, assim, inclusive, eu até tenho uma mentoria de vendas que chama Venda Mais. Porém, ela nem está sendo tão divulgada. Nem divulgo ela. Mas é um processo, desde a prospecção até o pós-venda, que eu nem chamo de pós-venda, eu chamo de venda após a venda, Daniel. Porque você está sempre ali, fazendo giro. E assim, é uma profissão honrada. E na verdade, eu vou te dizer uma coisa, se você me permite. Você é uma ótima vendedora. E sabe a maioria do médico, se ele não for um bom vendedor, tá fracassado. Mas o dentista tá fracassado. Todo mundo vende alguma coisa. Só que as pessoas no Brasil têm vergonha, às vezes, de falar sobre essa profissão que é a maior e a mais antiga de todos os tempos e que movimenta a economia mundial, o vendedor. Tudo é venda, né? Tudo é venda, né? Tudo é venda. E eu costumo dizer assim, além de tudo ser venda é relacionamento. Você está se relacionando o tempo todo. Você atende super bem o seu cliente, você entrega com excelência. Você está vendendo o seu produto. Você está vendendo. Você está vendendo o seu escritório, tudo você está vendendo. Exato. É um serviço, né? Que você tá vendendo. É um serviço. Só que assim, você falou muito bem, você descreveu. Algumas pessoas têm mais perfil e gostam mais de ficar na... E tá tudo bem. É assim que a gente se completa. E tem pessoas, como eu, como o Daniel, que gostam mais de estar ali na frente, né? Se relacionando, conversando. E tá tudo certo. Ô Alisson, agora assim, conta pra gente, né? Dentro das suas mentorias todas, um caso assim que... um caso, assim, uma experiência que você teve, sei lá, de sucesso, uma experiência que você teve aí. Conte uma pra nós. Legal, eu gosto sempre, assim... Vamos lá, o Lineker, talvez ele vai ouvir esse podcast, mas ele tá ranqueado. Porque... eu já vi. Tá ranqueado. Ontem eu gravei um vídeo e ele apareceu de novo. Entendi. Até fica um desafio pros mentorados aí, ultrapassar o Lineker. Vou colocar como meta, hein? Gosto de desafio, né, Lídia? Mas assim, o caso dele é interessante porque... ele é um empresário de Itabira, uma cidade de Minas Gerais, e nessa cidade ele trabalha com monitoramento de segurança. E nessa cidade tem a mineradora Vale, ou seja, circula muito dinheiro porque tem responsabilidade social, tem royalties que a mineradora paga para a cidade. Então é uma cidade pequena, com 100 mil habitantes, mas que gira muito dinheiro. E aí, durante a mentoria, eu questionei, falei assim, me fala o ticket médio dos seus contratos. Ele me disse, é em torno de 100, 500 reais o meu ticket. Aí eu fiz uma pergunta para ele bem pontual na mentoria. Eu falei assim, mas por que você está com esses tickets de 100 até 500 reais na sua empresa? E não maiores? Não, no momento que eu fiz a pergunta, ele não me respondeu de imediato, mas eu percebi que ele deu uma paralisada assim e se sentiu meio que incomodado. Incomodado com aquela pergunta. E aí ele continuou sem me responder. Passou-se pelo menos uns 30, 40 dias, ele foi lá e me mandou uma mensagem. Amigo, esse negócio tá bom, viu? Acabei de fechar um contrato de 200 mil. Eu falei, parabéns! Uau! Então assim, quem tava com aquele ticket, parabéns! Aí passou-se mais uns 30 dias, eu respondi ele ali, óbvio. Eu falei assim, eu vou colocar isso no meu stories do Instagram, vou printar aqui e colocar lá. E aí eu printei e coloquei. Ele viu o stories e foi lá embaixo e colocou assim, eita, já fechei um de 828 mil. Eu falei, opa! Caramba! Então assim, muito bom.
Passou-se mais um tempo, eu fui para Minas e resolvi visitá-lo. E aí ele já estava numa estrutura nova, ele já estava ali com um refeitório para os colaboradores, etc. Ele foi me apresentar a empresa nova. Eu falei, cara, parabéns, hein? 200, depois de 828. Ele falou assim, não, você está um pouco atrasado, daqui a pouco a gente não se falou. Mas eu fechei um contrato de 1.700.000. Como assim? Ele, a partir de uma pergunta pontual dentro da mentoria, ou seja, um momento onde as mentes estão unidas para pensar estrategicamente, ele falou assim... Ele despertou para uma coisa. Alisson, mas explica essa questão de R$100 para 1.700.000. Sim, eu explico. Ele conseguiu fazer um contrato de monitoramento de segurança num bairro inteiro que a mineradora estava ocupando. Ou seja, o que ele estava focado em fazer? Só uma residência, um comércio. Ele abriu a mente para entender que poderia ter muito mais negócio onde ele estava. Então esse é um case assim, que eu gosto muito de contar, Sim. Porque uma simples pergunta pode mudar o curso da vida ou dos resultados de um empresário dentro da mentoria. É isso mesmo. E aí, se você pudesse hoje dar o conselho para um gestor, né, para ele, a partir vamos supor, tá assistindo esse episódio e aí ele fala, não, é isso que eu quero, né, é crescer, é abrir minha mente. Qual o conselho, assim, o que você acha que você poderia falar, que poderia, quem está ouvindo, abraçar isso daí? Maravilha, eu disse anteriormente aquela palavra, aquele verbo, né, reconhecer, né, mas eu acrescento assim, movimente-se. Primeiro você reconhece, e não adianta nada você reconhecer e não fazer um movimento, não partir para ação. Então, você que está escutando esse podcast, você que está aqui tendo a oportunidade de ter uma conversa aqui entre empresários de uma forma muito natural, mas se você prestar atenção nos detalhes, tem profundidade, tem verdade, tem realidade. Daniel trouxe coisas reais, Nídia, a gente coisas reais, além de sermos mentor e mentorado, trouxemos algumas coisas aqui, né, Nídia, de muito reais que a gente vive, mas assim, movimente-se em direção a uma busca de alguém que possa contribuir com você. No caso, obviamente, eu estou falando da mentoria, porque eu contribuo diretamente com a vida de empresários, mas assim, movimente-se, né? Vá em busca de alguém que possa contribuir, que possa somar. E eu vou dizer mais uma coisa, Nídia. Muitos empresários pensam que quando você investe numa mentoria, eu falei até investe já, né? É gasto. Tá bom? O que foi aquele valor que ele investiu para fazer a mentoria versus o valor que ele faturou? Exato. Então, assim, reconheça o seu momento, movimente-se em direção à busca de um profissional que possa contribuir com você e não pense que o que você está despendendo é gasto, é investimento, e esse investimento pode ter um retorno muito maior do que você imagina. Eu vou dar um exemplo assim, meu mesmo, né? Você que está ali me acompanhando, você sabe o quanto eu sou perfeccionista, às vezes, com algumas coisas que eu quero que aconteçam do jeito que eu quero, do jeito que eu desenhei, e aí você me falou, né? Às vezes está acontecendo, não do jeito que você desenhou, mas está acontecendo. Então, deixa acontecer. E pra mim é muito difícil isso, porque sempre tudo muito do meu controle, né? Eu que fazia, porque eu quero que faça assim. Então hoje eu já consigo, às vezes difícil. Tá acontecendo, não do meu jeito, mas tá dando certo. Então tá bom, Nídia. Então respira e vamos, né? Então assim, isso vem acontecendo justamente por conta da mentoria mesmo, né? De às vezes enxergar de um jeito diferente como tratar elas, às vezes delegar coisas que antes era eu que realmente fazia e achava que era eu quem tinha que fazer. Então a gente despender as coisas, né? A gente saber delegar, a gente saber falar, ouvir, vai mudando a forma como a gente conduz o nosso negócio, né? Então eu tô tendo essa experiência real, né? Aqui no escritório com a mentoria e tentando mudar essa gestão
pensando assim, no crescimento mesmo que a gente quer alcançar, né? Pensando aonde a gente quer chegar, na verdade. Né? Lídia, é interessante você trazer isso, até porque no nosso primeiro momento da anamnese, né, eu te dei o retorno e falei assim, Lídia, você tem um negócio consolidado, a gente precisa ajustar, fazer ajustes que vão mudar o jogo, né? E muitos empresários às vezes pensam que a mentoria serve somente para ele faturar ou triplicar o faturamento. Eu dei exemplo do Línia, mas tem outros exemplos de pessoas, de mentorados que conseguiram ter tempo melhor com o filho, que conseguiu parar de levar trabalho para dentro de casa. Isso é sucesso. Isso é sucesso. As pessoas confundem hoje em dia, principalmente com a era da internet, que se fala de milhões da noite para o dia, né? Só que as pessoas esquecem que milhões da noite para o dia demoram anos, às vezes. Né? Então, assim, tá muito fast food, né, Daniel? Eu quero ser representante comercial e quero ter o seu resultado amanhã. Eu não quero passar 25 anos para chegar até aí, eu quero amanhã. Então, assim, é importante o empresário saber também que sucesso não é conta bancária. Eu também acho. Sucesso é você olhar para o teu filho, olhar para a tua filha e ter tempo qualitativo. Eu pergunto para minha filha frequentemente, assim, todos os dias praticamente, filha, quantas vezes eu disse que eu te amo hoje? Ela fala, perdi a conta, então eu falei, bati minha meta. Por quê? Porque a capacidade de você fazer gestão da sua empresa é a capacidade de você ter tempo qualitativo dentro da tua casa e conviver bem com a sua família. Sucesso. Sucesso. Isso é sucesso. Então, a minha promessa é resgatar o gestor do caos operacional e levar ele para o lugar dele de direito, que é o estratégico. Por que, Alisson? Porque lá no estratégico ele vai delegar melhor, ele vai ter melhores resultados, ele não vai ficar levando coisa para casa. E no final das contas, ele vai poder chegar em casa e ser pai, ser esposo, como o Daniel falou agora há pouco, poder ajudar com alguma tarefa de casa e pensar na empresa só quando ele voltar para a empresa. Então, tem a ver com isso. Sim. Tem a ver com isso. O sucesso que eu transmito para os meus mentorados tem a ver com isso. Não apenas com o número, mas com pessoas. Qualidade de vida mesmo. E sobretudo a família. Exatamente. Eu também penso assim, que o sucesso é isso. Para mim, o sucesso não é só ter um número de clientes. Para mim, o sucesso é chegar aqui e esse escritório tá rodando sem eu precisar estar lá, né? É eu conseguir sair no horário, ir lá no clube jogar o meu tênis, né? Conseguir fazer uma aula, é poder sair numa sexta-feira, porque a gente, sei lá, vai passear para algum lugar e isso daqui continuar acontecendo. Então, para mim, isso traz uma paz que para mim é um sucesso. Falo assim, é o que eu queria pro meu negócio, né? Então, e tudo isso a gente conseguindo manter a excelência do atendimento, a qualidade do serviço, sem virar um caos operacional, né? Ô Lídia, o Daniel tem falado assim para os mentorados, você não criou uma empresa para ser um empresidiário. Você tem essa frase mesmo. As pessoas precisam, que criam um negócio, é para você desfrutar do seu negócio. Olha só que lindo a vida do empresário. Não é lindo que eu estou falando de fantasia, não, porque a gente sabe que é desafiador, mas eu estou falando assim, se você traz essência para aquilo que você construiu, você vai entender. O Daniel falou agora há pouco, são 10 famílias por trás. Sim. Que você está contribuindo diretamente. Quando você coloca essência, você fala assim, tá, eu criei esse negócio para quê? Para me ser um funcionário caro? Para mim não ter tempo? Para mim ter mais estresse com a minha família? Então quer dizer que se eu tiver um emprego bom, eu vou bater o ponto, eu entro naquele horário, saio naquele outro horário e depois eu esqueço aquilo tudo e vou para casa. Peraí, em termos de viver, em termos de qualidade de vida, qual que é da balança? Então eu preciso entender que a empresa que eu criei, se está com 5, 10, 15 ou 20 anos, é para que ela me dê recursos, ela me dê subsídios, ela me dê não só o prolabore, mas que ela me dê qualidade de vida, como você mesmo disse. Peraí, eu posso sair e fazer uma aula, eu posso travar minha agenda para tal hora e ali, porque eu vou ter certeza e convicção de que as coisas vão andar. E para isso, e aí Lídia, só complementando uma coisa, muitos empresários estão com a mente atrofiada e por isso precisam de alguém do lado para poder se libertar disso, para quebrar essa algema de empresidiário e falar assim, ei, é verdade, eu construí isso, eu posso desfrutar disso.
é para esse tipo de pessoa que às vezes a sua mentoria vai ajudar, né? Exatamente. Porque eu ia perguntar, né? Para que tipo de pessoa a sua mentoria faz sentido? É para esse empresário, pro né? empresidiário. É empresidiário, né? Alisson, eu acho que o nosso bate-papo foi sensacional. Eu tenho certeza que muitos empresários, né, que ouviram esse episódio, que acompanharam tudo que a gente conversou, vai tirar muitos insights disso daqui tudo, porque assim, a gente não está falando só de números, né, de frases prontas, a gente está dando uma experiência, né, experiência de vida, de vivência. O Daniel, com a experiência dele, né, da prática mesmo do dia a dia. Então eu acho que foi muito bacana. Muito obrigada, assim, de ter aceito mais uma vez, né, o meu convite. Daniel, que peguei ele de surpresa aí para poder participar. Foi bem de surpresa, né? Mesmo. E eu não sei, assim, você quer, deixa um recado, né, para quem está ouvindo, né, deixa uma coisa que você queira falar pra gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrado, né? E ao lado do Daniel, que me surpreendeu, tá? Olha, eu acho que você pode colocar ele como anfitrião, porque o cara tá mandando bem. Mas o meu recado é simples, Nick, assim, eu chamo a atenção e crio um alerta para os empresários, de fato, soltarem essas algemas que prendem eles ali dentro da operação e que eles entendam de uma vez por todas que a empresa que eles criaram é para que eles, né, gerem oportunidades para outras pessoas, mas sobretudo para eles mesmos, e não sejam um empresidiário perdendo o seu tempo de vida com o maior bem que eles têm, nós temos, que são as nossas famílias. Com certeza. Esse é o meu principal recado. É isso mesmo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada a vocês, viu? E para vocês que acompanharam esse episódio, se você não é empresário e conhece fez sentido para você alguma coisinha que a gente falou aqui hoje, compartilha com alguém, segue o canal do Alisson, que nós vamos deixar aqui também no Instagram dele, segue o nosso perfil, segue o nosso podcast, o Contabiliza Aí, que a gente está trazendo muito conteúdo legal para vocês. Até o próximo episódio.